colocou um Botafogo perdido e um Vasco achado ontem. Achados e perdidos. Né? Um clássico dos achados, que são os vascaínos, contra os perdidos, que são os alvinegros do Botafogo no momento. Sabe o que é curioso? É que, assim, na minha opinião, a vitória foi incrível do Vasco, sem dúvidas nenhuma. Mas, na minha opinião, em termos de desempenho, nos clássicos nem foi a melhor atuação do Vasco. Eu acho que o Vasco, em termos de desempenho, foi melhor contra Flamengo e contra Fluminense do que foi ontem. Primeiro tempo ontem contra o Botafogo. Sobretudo no primeiro tempo. Assim, até era plausível pela ausência de dois jogadores importantíssimos da zaga. O Vasco ontem não tinha o Medel, que tinha sido expulso contra o Flamengo, e não tinha o João Vitor, que tinha... Mas do aspecto defensivo, eu acho que é plausível pela ausência dos dois jogadores que são pilares da zaga. E ofensivamente, a gente viu, principalmente no segundo tempo, o Vasco com mais capacidade de construção, com mais criatividade. Movimentação do Paê mais uma vez. O primeiro tempo jogou muito aberto pelo lado esquerdo, e aí, ali não é a dele, porque, embora tenha perdido os 8 quilos, embora seja um jogador que tenha mais mobilidade do que o Paê na temporada passada, ele é um cara que ele contribui pouco sem a bola. Pela faixa central, ele tem a capacidade de observar mais o espaço, de conseguir preencher mais o espaço sem a bola, e com a bola é o que a gente viu, o tapa que ele dá ali pro Galdames no primeiro gol. E do lado do Botafogo, assim, é um time que durante a maior parte do tempo, por exemplo, o Eduardo, que fez o gol com 20 minutos e fez o golaço no final do jogo. Assim, esse ato entre o gol dele e o golaço de bicicleta no final do jogo, assim, apareceu pouco pro jogo. O Tiquinho, cara, assim, eu tô procurando explicações para conseguir tentar encontrar aquele jogador que a gente viu no primeiro turno. Parece que, assim, o corpo dele tá no jogo. Do campeonato. Mas a mente dele tá em outro local. Não, né? e assim, até questão, assim... Já desde a reta final, é público e notório que ele passa por um drama familiar. Mas, assim, analisando o jogo, que a gente tem que analisar, eu vejo o Tiquinho assim, o corpo dele tá ali presente. Mas a cabeça parece estar em outro lugar, cara. E até a questão técnica também. A questão técnica que chama mais Às vezes atenção, de domínio de bola, de dominar, aquele Tiquinho que a gente via que dominava a bola, dava de primeira, olhava, fazia uma triangulação. Cara, é outro jogador praticamente. Ele tem lampejos do aquele Tiquinho do ano passado. Mas eu acho que tem uma coisa emocional ainda que afeta desde o ano passado, que não é fácil você superar, mas tem que superar, né? Uma situação como foi a do Botafogo do ano passado. E parece que quando toma um gol, alguma coisa assim, aí dá aquela murchada, entendeu? Não existe uma reação. Eu acho que isso vai ser importante, principalmente para quem está dentro do campo, porque não adianta o treinador do lado de fora. Vai ter que ser alguém que tenha uma ascendência sobre os outros jogadores, que numa situação como essa possa chamar a atenção mesmo. Vamos lá, não é nada, entendeu? É lógico que a gente acha, André, já aconteceu, você tem que superar. Mas o baque foi muito forte. Para quem estava há tanto tempo sem ganhar, que vislumbrou essa possibilidade de ser campeão e termina ela fugindo ali. Não é fácil, mas já tem muita gente diferente. Né? Quer dizer, gente que não viveu aquele momento ali. E os que viveram têm uma certa experiência. Tiquinho, Eduardo, Tietê. Essa rapaziada já deve ter vivido outros momentos, entendeu? E precisa fazer um trabalho exatamente, eu acho que psicológico, para que possa superar isso, porque senão... Porque depois que você vê os primeiros 20 minutos, você vê, sei lá, a metade do segundo tempo, é um outro time completamente diferente. E olha que tem recurso, hein? Tudo bem, o Luiz Henrique está machucado, É isso que eu ia falar. O Rafinha está machucado, são jogadores que vão ser... Mas a gente está falando de parte ofensiva. No papel, o Botafogo é melhor que o Vasco, certo? Sim. No papel, o Botafogo é melhor que o Vasco. Eu até brinquei com um amigo vascaíno, eu falei, pode guardar aquela gaveta que tu tomava remédio ano passado, pode fechar essa gaveta, você não vai precisar descer pelo que a gente vê, principalmente nos clássicos, o comportamento do time. Parece ser um time que está encontrando uma solidez, não somente na parte defensiva, e tem um cara que faz a diferença. Nos clássicos, empatou com o Fluminense 0x0. Empatou com o Flamengo 0x0 Flamengo também. 0x0. Oportunidade de vencer os dois jogos. Desempenho, entendeu, André? Não é somente você... É o desempenho. Você vê que hoje consegue jogar contra o Fluminense, contra o Flamengo, e ontem venceu o Vasco, desempenhando. O Vasco tá vivo, o time, cara. isso é, cara, isso O Vasco tá time vivo ontem. O Vasco vivo. reclama, esperneia, vai na federação, briga, tenta alguma coisa, o treinador... Mas não deixa de competir, né, Lino? Você não acha bonito? Isso é mais legal. Eu não acho bonito isso, eu só acho que isso é atestado de vida, tá? Eu não aprovo nada do que é feito nesse nível, de protestar, de reclamar de arbitragem, de achar que está tudo errado. O contra tudo e contra todos tem razões históricas, ele é muito maior do que simplesmente um jogo de futebol. O Vasco sempre lutou contra tudo e contra todos, isso é histórico, isso é do Vasco, ninguém vai tirar do Vasco, mas isso é prova de vida constante.
O Vasco é um time vivo. O que está faltando no Botafogo é liderança. E o Thiago Nunes não está dando conta de segurar essa onda ou sozinho ou fazer sequer a parte dele. Porque ele não pode ir a público e criticar elenco, ele não pode ir a público e achar que o problema emocional do ano passado vai estar o tempo inteiro e em todos os jogos. Até vai estar, mas só que ele tem que lidar com isso, como bom líder, de outra forma. Ele tem que tirar isso da mesa na medida do possível. Isso nunca vai sair da história do Botafogo, como as conquistas não saem, como em outros momentos não saem. Mas não precisa estar no dia a dia, não precisa estar em todas as coletivas. Eu já falei isso semana passada. E ele tem trazido demais, está exagerado. A gente vai ouvir o Thiago Nunes ontem, o Thiago Nunes hoje, desdizendo o Thiago Nunes de ontem. Mas antes, vamos ouvir o vitorioso, né? O treinador do Vasco ontem no estádio Newton Santos. Siempre falamos lo mismo, tanto con Ramón como el grupo, que o clásico es vida o morte. El clásico no, a veces puede no jugar tan bien, mas você sabe que tem que lutar y ganar. Venimos de una escuela que es River Boca, que você perde y muere. Entonces, esa mentalidad que el grupo está adquiriendo y seguimos lutando. Y vamos a seguir lutando hasta el final. El grupo está anímicamente muy bien. La victoria siempre da confianza, hacer 4 goles también da confianza, mas es un grupo muy fuerte, pasó por mucha dificultad, entonces acho que la cabeza de este time es muy fuerte, es uno de los más fuertes que a gente trabajó. Entonces eso trata de aprovechar y siempre hacer 4 goles muy bonito. O clássico era de vida ou morte, especificamente no Campeonato Carioca, era confronto direto ontem, já que um dos dois provavelmente ficará de fora da próxima fase. Nesse momento é o Botafogo, em quinto. Fluminense tem 21 pontos, Flamengo tem 18, Nova Iguaçu tem 18, Flamengo com um jogo a menos, e o Vasco foi a 16, ou seja, ele ultrapassou o Botafogo no confronto direto, joga o Botafogo para a quinta posição, o Botafogo nesse momento fora da zona de classificação. Nova Iguaçu ganhou ontem. Posso falar uma coisa? Então, era vida ou morte mesmo pensando em campeonato. Basta deu um salto pensando em campeonato, deixou o Botafogo numa situação difícil para se classificar. Quem é o treinador do Vasco? Ramon Dias, né? Por que o Emiliano está sempre ali? O que ficou marcado ano passado, quem foi? Novar Barrar. Caramba! Nada contra o Emiliano, pelo amor de Deus. Tanto a gente vê que existe um revezamento. Olha que foto maravilhosa. A nossa equipe montou aquele quadro ali. Sensacional. Olha o Emiliano, a cara De achado. A cara de achado, a cara de líder. Mas eu queria escutar o Ramon. Não, eu concordo plenamente com Só isso, nada contra, pelo amor de Deus. Mas o treinador... Eu acho um bom questionamento. O treinador... Eu não tenho visto ser feito, é um bom questionamento. Não, as coletivas, ele fala bem, ele explica bem, ele se mostra um cara altamente preparado. Ele tem um papel preponderante dentro do... A gente vê que existe uma alquimia ali, não é somente de pai para filho, é de treinador, de treinador e auxiliar. Mas o treinador é o Ramon. E eu fico sempre com essa figura do Vasco não vai barrar. Isso aí, entendeu? Será que a família não está preparando o sucessor do pai? Eu acho que é exatamente isso. Acho que é exatamente isso. Acho que talvez até pensando no próprio Vasco. Talvez pensando num trabalho de longo prazo, pensando no próprio Vasco. Mas eu concordo com o maestro. Eu também... Então, que seja como o Tite faz, por exemplo, nas suas coletivas, que ele sempre leva o Matheus, ou leva o César Sampaio, ou leva alguém da comissão técnica. Mas o diretor técnico, como dizem, ele tem que estar lá. Eu acho que tem a ver com o domínio da língua. Acho que tem a ver com o domínio de coletiva, da dinâmica de coletiva, a preservação. O Ramon é um mestre da coletiva. Mas eu acho mestre da coletiva. Eu acho que o momento da temporada, esse momento de estruturação... Vou assumir esse desafio e tentar trazer essa resposta amanhã. Acho que a gente vai procurar o Vasco e buscar saber a explicação. E se a nossa impressão aqui está correta. Se é a família preparando... Eu acho o novo técnico. Acho que isso tudo que a gente falou está correto. Vou trazer essas respostas amanhã no Seleção. As respostas serão mais complexas agora, porque primeiro eu quero mostrar o que disse o Thiago Nunes ontem, em entrevista coletiva. O Botafogo leva a paulada que leva do Vasco, o treinador vai para a coletiva e fala o seguinte, Thiago Nunes. O grande vilão do Botafogo hoje é o equilíbrio emocional?
eu diria que é uma das dificuldades que a gente tem. E se eu olhar em retrospectiva para os últimos 2 anos do Botafogo, né, e aí permita-me, né, de maneira muito respeitosa, citar aqui o professor Luiz Castro, que teve muito sucesso aqui no Botafogo. Ele levou quase 1 ano para conseguir levar o Botafogo a um nível competitivo, né, que durou em torno de 5 a 6 meses. Durante esse 1 ano, a equipe oscilou muito, teve muitas dificuldades, teve um Carioca também, né, de transformação difícil ano passado, até conseguir encaixar a equipe no início do Brasileiro e conseguir aquela campanha de primeiro turno, que foi a melhor campanha da história do futebol brasileiro, de primeiro turno. Depois, né, essa dificuldade emocional, sim, a gente não conseguiu repetir, né, eu cheguei no final do ano já encontrando esse estado anímico estabelecido. Agora, a gente tem uma memória emocional já do ano passado também, que quando a gente sofre reveses como esses, acaba vindo tudo à tona. Porque por mais que a gente tenha mudado uma parte do elenco, né, a grande parcela da equipe titular ainda é remanescente do ano passado e que acaba somatizando esse tipo de situação. Nós vamos evoluir através como? De uma sequência de resultados positivos e também da chegada de novos jogadores para encorpar o grupo e não só a equipe titular. Porque muitos jogadores estão pedindo muitas vezes para ter uma sequência fora da equipe, para parar de carregar essa carga emocional tão forte. E você tem que ter mais jogadores no nível compatível para conseguir manter essa roda andando, o Botafogo competindo em alto nível. Nós ainda temos um grupo dos jogadores que estão fora, na grande maioria, muito jovem, reforços que chegaram que infelizmente alguns sentiram lesões aí que não estávamos né, contabilizando para o início da temporada, e que a partir desse momento a gente tem que dar o tempo necessário para que a gente possa fortalecer esse time, fortalecer o ritmo de jogo e encontrar o melhor momento, né, e essa sequência de resultados que a gente está buscando desde que chegou aqui. Como o Thiago reclamou que esse trecho que a gente destacou, em aspas, foi tirado de contexto, que era só um trecho, a gente colocou a resposta inteira, para não ter nenhuma dúvida daquilo que ele falou ontem, já que hoje ele disse que, ao se destacar esse trecho que está em aspas, a imprensa havia tirado, a imprensa é modo de falar, né? Quem noticiou e quem estava criticando havia tirado de contexto. Como é que vocês viram a resposta do Thiago na íntegra? A gente mostrou a resposta na íntegra. Quando você olha o contexto, a íntegra da resposta dele, fica mais claro ainda que ele realmente falou aquilo ali que ele quis dizer. Se ele não quis dizer aquilo, é uma outra história. Aí a gente vai ver daqui a pouco hoje o novo vídeo dele, mas ele deveria ter dito, ó, eu me expressei mal, eu não quis dizer aquilo ali e tal. Mas ele colocou... Até porque antes daquela frase ali, jogadores pedem sequência fora da equipe, para mim ele já é uma fala assim errônea quando ele fala que a gente tem muitos jogadores remanescentes da temporada passada, que tem esse peso. Porque assim, quando ele fala isso, ele naturalmente já está jogando esse peso para cima desses jogadores que são remanescentes. Então, quando você contextualiza só aquela frase, fica ainda mais claro que realmente ele falou aquilo ali. Não foi um recorte que foi tirado de contexto. Ele realmente falou aquilo ali. Se ele não quis dizer aquilo ali, é uma outra história. Vou mostrar o que ele gravou hoje numa rede social em resposta à repercussão que essa entrevista de ontem gerou. Com vocês, Thiago Nunes, hoje. Dá uma olhada. Estou vindo aqui publicamente, né, para fazer uma manifestação especial ao nosso torcedor, em função de algumas notícias que estão sendo vinculadas, compartilhadas, viralizando de fora a fora em relação à minha coletiva de ontem. Então é bom não perder tempo e a gente esclarecer de uma vez. O máximo responsável por tudo que acontece na parte desportiva do Botafogo sou eu. E jamais irei transferir a responsabilidade para nenhum jogador. Nós temos uma relação muito honesta, muito direta, muito verdadeira no nosso dia a dia. Deixar claro para o nosso torcedor que nenhum jogador em nenhum momento pediu para sair. Pediu para ficar de fora. Nós temos um grupo de homens, caras corajosos, caras que têm força, caras que são trabalhadores no dia a dia. E hoje está se vinculando muitos recortes, né? Em tempos de hoje, onde pequenos recortes viralizam, pequenas falas são compartilhadas em tweets, são compartilhadas em reels, em Instagram, em várias ferramentas de meio social hoje, sem ter o verdadeiro e o contexto adequado, acabam gerando falsas notícias.
Então, deixar muito claro para aqueles que querem tumultuar o nosso ambiente interno que não vão conseguir. Eu sou o máximo responsável por tudo que acontece aqui dentro. E jamais vou passar essa responsabilidade para nenhum jogador. Falar para o nosso torcedor que as coisas ainda não estão acontecendo da maneira que a gente gostaria. O Botafogo passa por um momento de transformação, de reconstrução. E a gente precisa de todos unidos. E aqueles que querem fazer o tumulto externo entrar aqui dentro não vão conseguir. Quando eu manifesto que alguns jogadores precisam descansar, que a gente precisa ter mais presença, mais volume de jogadores, mais número, é justamente para que a gente possa evitar os cancelamentos. A gente possa evitar que alguns jogadores sejam hostilizados e fiquem marcados como culpados. Que o futebol tem muito disso, eleger os culpados e não os responsáveis. E eu estou aqui para proteger o meu grupo, proteger os meus jogadores, e ninguém vai conseguir fazer o contrário. Lino? Ele está culpando o mensageiro, mas dá para entender a reação dele. É natural que depois da repercussão ele tenha um posicionamento. Ele errou ontem no posicionamento dele, ele não foi claro. Se ele queria dizer isso que ele disse hoje, ele não foi claro, ele não conseguiu com as palavras de ontem passar essa mensagem para a gente. Mas ninguém está longe de não poder se corrigir, assim. Ele pode se corrigir, pode chegar hoje e dizer, eu penso isso, isso e isso. Só cuidado para não culpar quem traz a mensagem, porque nada foi editado ali. A gente mostrou agora a mensagem inteira, ela foi muito clara. Ele errou, ele de alguma forma transfere não responsabilidade para os jogadores, mas para o emocional, né, que esses jogadores coletivamente acabam carregando para dentro de campo pelo que aconteceu ano passado. Então, Thiago, acho que é uma página legal virada, se ele puder fazer isso a partir de agora. E se ele tiver esse discurso desse cara que eu acabo de ver, ele se coloca como líder. Aquele cara de ontem, não. É que nesse caso ele é o próprio mensageiro, né? Então, como assim, não sou eu que tenho que pacificar nada, não trabalho para o Botafogo, eu trabalho para o Sport TV e sou jornalista, eu estou de olho na notícia. E a notícia, para mim, dita ontem pelo Thiago, você pode até debater se ele deveria ou não dar essa notícia, mas ele deu essa notícia. É que jogadores, no plural, então assim, não é um, são no mínimo 2, jogadores do Botafogo estão pedindo para ficar de fora do time. Eu cheguei para trabalhar ontem no Troca de Passes com essa notícia assim, gritando no meu ouvido. E aí o Paulo Nunes, e é sempre bom ouvir os personagens do futebol, me disse, cara, isso acontece direto. Isso é normal, na visão do Paulo Nunes. Eu que estou de fora, acho que é uma grande notícia. O Paulo falou assim, quando você está em crise, é comum que jogadores peçam para ficar de fora do time. Mas a notícia que grita, assim, a manchete que grita para mim, é a fala de ontem. Que jogadores, no plural, então são pelo menos 2, não estão aguentando a pressão e estão pedindo para não jogar. O que, para quem vê de fora, como eu, não estou aqui para pacificar nada, me chama a atenção. Que os jogadores não estejam justamente com raiva, querendo entrar em campo, apagar o vexame do ano passado. Que eles estejam sucumbindo ao emocional e estão preferindo ficar de fora. Isso é o que, como jornalista, me chamou a atenção. Mas precisa haver, por parte do clube, um trabalho também. Porque, por exemplo, alguns jogadores ficaram marcados. Eu acho que foi no primeiro jogo que o Botafogo teve no Engenhão, já tinha gente contra o Marlon Freitas e o Marçal, né, que foram os mais visados em função disso. Não são jovens, né? Os caras já têm uma bagagem, precisa de um trabalho exatamente por parte da comissão técnica, não sei... Você já viu isso, maestro? Assim, o seu time está numa situação ruim... Pedir para não jogar? Nem, tá louco. Pelo contrário. Cada vez que você entra, é a hora de você dar a resposta, né? É o que eu espero no jogador profissional. É natural até, às vezes, partir da comissão técnica, de poupar o jogador. Isso, preservar. Preservar, né? Vamos preservar porque no momento... Mas você precisa ter caráter, você precisa ter personalidade. Não, vou encarar, tá ruim. A única possibilidade que todos os profissionais de futebol têm é dentro dali, das 4 linhas, para dar a resposta. Isso a gente vê diversas vezes, né? Eu acho que precisa... Em função de tudo que aconteceu ano passado, precisava ou precisa ter um trabalho emocional. Porque os remanescentes, naturalmente, vão sentir e vão ser, vamos dizer assim, terão um peso maior do que aqueles que chegaram agora, né? Mas pedir para não jogar, eu acho que é o seguinte, o erro foi dizer. Você não precisa dizer. Você não vai justificar nada. Um dia que o seu time jogou 20 minutos bem, depois perdeu o jogo, você vai justificar dizendo que não precisa. Acho que não havia necessidade de expor, vamos dizer, principalmente aqueles que já estão marcados pela torcida em função do que aconteceu. Ainda tem um adicional, né? Isso então, daí se ele falou,
é que lá no inconsciente dele, se é que foi inconsciente, isso estava incomodando o comandante, né? Ou ele quis passar um recado. O fato é que ele tornou público essa situação. A gente pode debater o trabalho do Thiago, que para mim não é bom, desde o ano passado. Esse é um debate à parte. O outro debate é que eu opino que se tem jogadores que preferem não jogar nesse momento, eles não podem estar no Botafogo. O Botafogo precisa exatamente do contrário. É de jogador que queira jogar e apagar a péssima imagem que o clube deixou no ano passado. Se tem gente que não quer jogar nesse momento, que não aguenta a pressão, eu opino que essa pessoa então não pode fazer parte do elenco desse ano. Agora, vamos debater o trabalho do Thiago. A gente vai trazer algumas informações. Porque, assim, a gente não pode esquecer que o Thiago é parte do problema do ano passado também. Ele chegou na reta final, eu sei, mas ele aceitou dirigir o time na reta final e ele fez parte do 23 do Botafogo, certo? Eu não estou sonhando, ele fez parte da reta final do Campeonato Brasileiro do Botafogo. E chegou para ser a solução, para resolver aquele problema emocional que claramente era o que conduzia o Botafogo para o desastre. E ele já não foi capaz de evitar isso no ano passado. E não está sendo capaz agora. E transferir responsabilidade realmente não era o melhor caminho. Eu vou ficar com esse Thiago que se retratou. Acho que qualquer um tem o direito de se retratar, de achar que falou uma coisa que não era bem aquilo e no dia seguinte chegar e falar diferente. Ele não tem o direito de culpar os outros pela interpretação. Porque o que ele falou ontem, a interpretação é essa que se deu. Eu acho a temporada passada até difícil de avaliar. Porque eu acho que qualquer outro treinador muito dificilmente teria feito algo diferente. Conseguiria ter reerguido o Botafogo depois... que sucumbiu do jeito que sucumbiu. Agora, esse início de temporada, embora seja... Mas ele aceitou o desafio, né? Sim, aceitou, ele claro. Aceitou o desafio. Claro, mas assim, esse início de temporada do Botafogo, a gente vê ele buscando alternativas, tentando fazer testes, jogadores chegando, e aí a gente vai ter que recorrer ao clichê das coisas que só acontecem com o Botafogo, porque o jogador que estava desempenhando melhor na temporada até aqui, que era o Jefinho, se machuca. Aí o Textor vai lá, faz a maior contratação da história do futebol brasileiro. Na semana da Libertadores, o cara vai lá, da estreia da Libertadores, o cara vai lá, se machuca também. Então, assim, tem todas essas questões. Agora, fato é que todas as formações que ele buscou, todas as alternativas que ele buscou, jogando com 3 zagueiros, agora chegou lateral, Damian Soares estreou ontem contra o Vasco, jogou um tempo, mas todas as alternativas que ele tentou buscar agora, a gente não viu ainda o Botafogo... de maneira assim, mais regular, o Botafogo conseguir desempenhar em alto nível. Algo mais tecnicamente da partida de Vasco e Botafogo e da estreia do Botafogo, quarta-feira, é nesse ambiente que o Botafogo vai tentar virar a página do ano passado. Quarta-feira, a equipe encara o Aurora em Cochabamba. Só fazer um último destaque ali daquele cara que está na foto ali, o Piton. Que a gente fala muito do Payet, fala muito do Verratti, os caras do gol, mas assim, a bola que o Piton tá jogando desde a temporada passada, de maneira muito regular, assim, foi disparado para mim o melhor jogador do Vasco na temporada. O Verratti, ele chega ali a partir do meio do ano, é muito importante, mas acho que como temporada inteira, o Piton para mim foi o melhor jogador do Vasco. E esse início de temporada, ele permanece no mesmo alto nível, assim, a bola que esse moleque tá jogando assim, é impressionante. Ontem acabou sendo premiado com um gol ali, a foto, né? Ele com a bola ali embaixo da barriga, porque anunciou essa semana que vai ser papai. Fecha aqui Ficou muito bom isso aqui. Deixa eu dar parabéns para a equipe do Seleção, porque ela traduz a ideia do debate aqui na mesa, né? Os achados com a piscadela do Emiliano ali, parece um cartaz de novela latino-americana, né? Sim. Os achados, achados, não sei como se fala em espanhol, e os perdidos no momento. Cada um olhando para um lado e buscando uma resposta para a situação do Botafogo para um 2023 que claramente não acabou na vida alvinegra. Vamos ver se quarta-feira contra o Aurora o Botafogo começa a virar essa página. Pode vir. Foi molezinha. Esse fim de semana foi molezinha. Rapaz, valeu. Tudo bem, PC? Vamos tirar o nosso cartaz aqui. Vamos aos lances do fim de semana. Vamos começar falando do Clássico Carioca, então, PC? Vamos sim, boa tarde para você, Rizek, Maestro, Moreno, Lino, pessoal que está em casa. Estava ali tentando ir embora, mas não teve jeito não. Precisamos das explicações. Imagina, sempre com todo prazer, Rizek. A gente começa pelo Clássico Carioca, antes disso, trazer rapidamente, né, esse critério que a FERJ está adotando da escolha da arbitragem. Teve uma pressão muito grande por parte do Vasco no meio de semana após o Clássico com o Fluminense em relação à atuação do Bruno Mota, tentou impugnar a partida, pediu o árbitro FIFA de outro estado, a FERJ negou, e na escolha do árbitro para esse jogo, o Vasco não foi na reunião.
Então, o Wagner Magalhães foi escolhido pela FERJ e pelos representantes do Botafogo, e um jogo bastante movimentado, e nós separamos aqui alguns lances para analisar. Deve ser só uma mera coincidência, né? O Vasco ganhou o jogo e ontem não quis falar de arbitragem. Eu acho que é só uma coincidência. Mas o Vasco ontem não quis falar de arbitragem, viu, PC? Não teve nenhum pronunciamento, não teve nota oficial. Nem para dizer se acertou, se errou. Ontem o Emiliano preferiu não falar do tema. Então temos você para comentar a arbitragem. Foi boa a arbitragem, na sua opinião, no Clássico Carioca? Olha, foi um jogo bastante disputado. Wagner Magalhães é um árbitro muito experiente. Mas acho que tem um detalhe de um lance que acho que vale a nossa análise, vale a nossa discussão, gostaria de ouvi-los também. Um lance que repercutiu bastante, que foi o primeiro que a gente vai rodar aqui, a entrada que o Vitor Sá sofreu do Paulo Henrique. Olha só, lá do lado esquerdo, na ponta esquerda, o Vitor Sá, ele faz o giro, ele está de posse da bola e tem essa entrada do Paulo Henrique por trás, com uso de força excessiva, com risco de lesionar o adversário. E o Wagner Magalhães aplicou só o cartão amarelo. O Wagner tem esse perfil mesmo de levar o jogo, de controlar o jogo, aplicou o cartão amarelo e o VAR, o Rodrigo Nunes Sá, respeitou a decisão de campo, mas na minha avaliação, essa entrada por trás, com uso de força excessiva, sem disputar a bola já está passada, ele se projeta, olha só, muito antes para dar essa entrada, a possibilidade de tocar na bola era muito remota. Inclusive, ele até faz o sinal apontando a bola, mas ele não chegou a tocá-la. E, para mim, essa entrada por trás, com essa força, com risco de lesionar o adversário, era uma entrada para cartão vermelho. E o VAR deveria ter recomendado a revisão para a mudança da decisão. O jogo estava 1-0 aí, 1-1 já? O jogo aí acho que estava 1-1. 1-1. Acho que nesse momento estava... Eu acho que estava 1-1 já. Um pouquinho antes do pênalti sofrido pelo próprio Paulo Henrique. Foi na jogada seguinte, inclusive. Na jogada seguinte, foi isso mesmo. Não, então já estava 2-1. O gol do pênalti é 3-1. Estava 2-1. Tá. Então, alguém discorda do PC, que é lance para expulsão? Eu até ontem, no grupo que a gente tem aqui com outros comentaristas, eu fui voto vencido, porque uma galera achou que ficou no limite assim do cartão laranja e tal. Mas, para mim, é entrada para cartão vermelho. Porque, assim, ele não vai para disputar a bola. Na hora que ele dá o carrinho, não tem nenhuma possibilidade dele conseguir tocar a bola, porque o corpo do Vitor Sá está absolutamente entre o Paulo Henrique e a bola. E a imagem em slow, agora a gente viu ali em play, né? A imagem em slow até tira um pouco da violência da entrada, porque em play a gente vê que foi uma pancada. E o Vitor Sá foi muita sorte de não ter uma lesão grave, porque o pé dele tá preso no chão. Maestro? Não tem nem dúvida, né? Eu só não entendi porque o VAR, Paulinho, não chamou para fazer uma revisão, né? Porque ele tem todos os recursos ali de imagens, né? E a gente não tem nem certas imagens, né? Porque os direitos, sabe? Aquelas coisas todas ali. Mas o VAR poderia ter chamado, né? É isso, aqui a gente está utilizando só a câmera 1, inclusive quando a gente mostra a repetição com a imagem um pouquinho, né, na câmera lenta, é da própria imagem principal, e o VAR sempre vai analisar em play, como foi citado pelo Pedro Moreno, na velocidade normal, para poder analisar a intensidade. E tem um detalhe que eu acho que vale a gente comentar sobre esse lance, é que o Vitor Sá não recebeu atendimento médico, ficou no chão ali e depois se levantou. E aqui, infelizmente, as decisões, inclusive das interferências por parte do VAR, têm sido muito baseadas, as interferências têm sido baseadas na consequência do lance, né? Se o jogador recebe atendimento, se ele tem lesão ou não, e muitas vezes estão esquecendo de analisar a causa, a entrada em si, que olha só, que bem observado pelo Pedro, quando a gente coloca na velocidade normal, é uma entrada muito dura, é por trás, com intensidade alta, com uso de força excessiva e passível, sim, de expulsão. O VAR, com todos os ângulos possíveis, deveria, sim, ter recomendado a revisão. Na minha avaliação, uma entrada dura para vermelho. Então vamos ao lance do pênalti, PC, nesse mesmo jogo. Vamos ao lance do pênalti. Logo na sequência, né, o Paulo Henrique, que recebeu o cartão amarelo, na sequência ele vai para essa disputa ali, né? Foi inteligente, inclusive, ao pressionar ali a saída de bola do Botafogo. E aí o Hugo, que tinha perdido o domínio da bola, tem esse contato com o Paulo Henrique, tem até uma alavanca, primeiro ali fora da área, mas o Paulo Henrique permanece em pé, indo em direção à bola, e o Hugo acaba segurando, e lá dentro da área é onde efetivamente o Paulo Henrique foi derrubado. Ele até começa segurando fora da área e termina dentro, e a regra diz que falta por segurar o adversário deve ser considerado onde ela termina. Então ela começa fora da área e termina dentro,
E aí a decisão do Wagner foi corretíssima, ele marcou em campo com convicção, a jogada foi checada pelo VAR, e é o que a gente tem falado sempre nesse tipo de jogada, que antigamente quando a equipe saía jogando, normalmente a bola era quebrada, o árbitro já se posicionava lá na intermediária, no meio-campo, para a próxima fase do jogo. Hoje, com as equipes com essa tendência de sair tocando a bola, e até a exigência de muitos treinadores, o árbitro não pode ficar na intermediária, não. Tem que se aproximar, contando sempre com uma possível falha do defensor para poder tomar a decisão. E nessa jogada o Wagner foi bastante competente. Tecnicamente, que pênalti bobo, né? A bola tá indo para a linha de fundo e tinha a cobertura do Barbosa chegando por trás. E o pênalti é tão bobo que a gente se esquece até de criticar o Gatito. O passe também, né? Que bola no fogo, que bola mal tirada. Parece que começo ruim de temporada do Gatito. Começo ruim de temporada do Gatito. Na minha visão, pelo menos, assim, seguro. E um pênalti muito bobo, totalmente desnecessário, né, cara?